Boa noite, estudante. Seja bem-vindo a mais uma aula no terceiro ano do ensino médio de Biologia, hoje com a professora Daniela. Eu estou aqui hoje para moderar o chat de vocês, então eu estou aguardando ansiosa vocês pelo chat, pela interação, tá? E vamos lá, professora, boa noite. Boa noite, professora Simone, boa noite a todos, alunos, colegas professores, os familiares que estão assistindo. E hoje a gente vai continuar a aula da semana passada. Eu sei que foi uma aula bem densa, né, que a gente começou a falar sobre muitos conteúdos sobre embriologia e acabou ficando bem pesado pela questão dos nomes e tudo mais. E aí a gente vai continuar de onde a gente parou, a gente vai partir aí dos plateumintos, tá? Então, continuando com o mesmo esquema. Então, eu vou colocar aqui para a gente os plateumintos. Vamos começar, então, com os plateumintos. Por favor, no slide. Então, os plateumintos, né, são ali os primeiros vermes que aparecem, tá? Então, os vermes achatados, de vida livre, a gente tem o exemplo a planária, e alguns que são parasitas aí, né? Como, por exemplo, as solitárias, tá? Então, esses indivíduos aí, quando a gente fala em verme achatado, quando a gente fala em vermes no geral, a gente está falando que é um indivíduo invertebrado, onde o comprimento aí do seu corpo, ele é maior do que a sua espessura, tá? Então, aí a gente tem alguns desses exemplos aí dos plateumintos, tá? Então, eles são seres triblásticos, ou seja, apresentam os 3 folhetos germinativos, né? Folhetos embrionários, então aí a gente já tem o surgimento da mesoderme, ok? Eles são ainda acelomados, tá? E a gente vai ver isso daí numa imagem para tentar entender melhor agora, fixar o que é essa questão do acelomado, do celomado. Com os exemplos fica um pouco mais claro. Tá? Isso está relacionado à cavidade corporal que esses indivíduos, né, que esses grupos apresentam ou não. E, nesse caso, apresentam simetria bilateral. Então, nesses indivíduos, a gente já consegue dividir como, por exemplo, nós mesmos, né? A gente consegue localizar, fala para você que está localizado na parte ventral. Então, a gente consegue saber qual a parte ventral do nosso corpo, esquerda, direita, para a gente localizar os órgãos, coisas que a gente não conseguia, por exemplo, nos quinidários, né? Então, imagina você pegar uma água viva e saber qual que é a esquerda e a direita, sendo que é um indivíduo, né, que não tem essa simetria bilateral. Tá? Então, a gente vai ver aqui na imagem um pouquinho sobre esse indivíduo. Tá? Então, o exemplo que a gente vai usar é a planária. Tá? Então, aqui a gente tem esse organismo e a gente vai falar um pouquinho aí dos sistemas que esse indivíduo tem. Tá? Então, quando a gente fala no sistema nervoso desse grupo, a gente percebe que, diferente do que acontecia lá nos quinidários, né, que os quinidários eles têm as células nervosas todas difusas ali, e aí o que a gente tem aqui apresentado já é uma organização melhor. Né? Então, eles apresentam gânglios nervosos. Né? Então, a gente tem aqui uma região de neurônios, e a gente tem um cordão que vai passando pelo corpo inteiro do indivíduo, tá? Formando essa escadinha aqui. Aqui a gente tem o que a gente chama de ocelos, né? Os ocelos parecem olhos, só que eles não formam imagem, eles vão só entender ali a fotorreceptividade, tá? Então, eles vão só se atentar a isso, só captar a luz, mas eles não conseguem formar imagem. A gente tem o sistema digestório aqui, onde a gente tem a faringe. A nossa faringe ela fica aqui dentro, tá? Na parte interna. Então, a gente tem a faringe aqui para dentro. Esses animais, eles conseguem colocar essa faringe para fora. Tá? Então, a boca está aqui nessa parte ventral desse indivíduo. Se a gente pegar uma planária e fizer um corte nela, um corte transversal aqui, a gente tem essa situação aqui. Tá? Aqui, o que a gente observa? Que tem essa parte da epiderme aqui, né? Essa parte de fora. E a gente tem aqui em azul o intestino. Essa parte toda em vermelho é formado pelo mesoderma,
tá? Então, na verdade, é uma massa que a gente tem ali. Então, não existe nenhuma cavidade dentro desses indivíduos, por isso que a gente fala que eles são acelomados, tá? Então, é isso que vai acontecer com esses indivíduos aqui, tá? Então, por isso que eles não têm nenhuma cavidade. A gente tem cavidade dentro do nosso corpo, onde os órgãos estão localizados. Nesse caso, não. A gente tem o tubo aqui, né, intestinal, e a gente tem em volta tudo que a gente... o mesoderma está preenchendo tudo ali, tá? Quando a gente fala em relação ao sistema excretor desse indivíduo, né? Na verdade, não existe um sistema complexo aí, mas ele vai excretar as suas excretas, né? Os compostos aí nitrogenados, com o auxílio do que a gente chama de célula-flama, tá? Então, imagina que esse indivíduo aqui, a gente fez um aumento aqui numa região dessa, e a gente tem aqui a parte externa do indivíduo, e a gente tem esse tubo aqui. Esses tubos aqui são os tubos por onde serão realizadas as excretas, tá? Em vermelhinho aqui, a gente tem um monte de células flageladas. E essas células, elas estão o tempo inteiro, se a gente observar no microscópio, elas estão o tempo inteiro em movimento, fazendo com que exista um fluxo dessas excretas, né? Então, essa célula aqui, ela auxilia nesse processo. Como que é a reprodução desses indivíduos, né? Quando a gente fala em planária, a gente tem a reprodução desses indivíduos, é uma reprodução sexuada, tá? E na reprodução sexuada, a gente tem o indivíduo masculino e o indivíduo feminino. Na verdade, assim, eles aqui faltou a gente dizer que esses indivíduos, eles vão apresentar, né, os dois sexos. Então, vai acontecer o quê? Um vai entrar em contato com a parte masculina do outro, a parte feminina com a masculina do outro, tá? Então, quando a gente fala que são monóicos, eles apresentam aí o mesmo sexo. Quando a gente fala na questão da reprodução, esses indivíduos aqui, por ter essa massa aqui da mesoderma, né, são muitas células indiferenciadas. Então, eles têm um alto poder de regeneração, tá? Então, eles conseguem se regenerar. Então, se a gente partir esse indivíduo aqui, ele consegue dar origem a outros indivíduos, tá? Então, também conseguem aí se reproduzir dessa forma, ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aí sobre a biologia dos nemateumintos, tá? Então, os nemateumintos, eles são vermes cilíndricos e alongados, e eles têm as extremidades afiladas. A maioria é de vida livre, vive na água, doce e no solo, mas alguns eles são parasitas, ou de plantas, de animais, tá? Como, por exemplo, aí, lombriga, filária e o bicho geográfico. Então, aí a gente tem algumas imagens. Então, eles vão possuir o que a gente chama de esqueleto hidrostático, tá? Então, eles têm uma parede corporal e eles já vão apresentar aí pseudoceloma, tá? Eles não são total, eles têm ali uma cavidade, mas essa cavidade ela não é totalmente revestida pelo tecido aí que a gente viu, a mesoderma, ok? Então, quando a gente fala nesses indivíduos, né, eles também são aí triblásticos, porque eles possuem essa mesoderma, né, tem essa cavidade aí. Eles vão apresentar respiração por difusão, né, respiração cutânea. Eles apresentam a sua excreção através de renetes, tubos em H. Tem o sistema digestório completo, então esses indivíduos eles apresentam boca e ânus, tá? O que não acontecia lá na planária. Então, os plateumintos, eles tinham só a boca, e aí você tinha ali o que entrava e o que saía pelo mesmo local, tá? Então, o alimento entrava e também era excretado ali, as excretas também pela boca, tá? O que a gente vê que já acontece aqui nos hemateumintos é que a gente já tem esse sistema digestório, né? O tubo digestório aí completo, tá? Então, com boca e ânus, ok? Então, eles têm esse sistema digestório completo, o sistema nervoso ganglionar, tá? E na maioria eles são dioicos, tá? Então,
A gente tem aí o masculino e o feminino, e com fecundação interna. Então, a gente vai ver aqui numa imagem. Tcharam, acabei de desenhar, gente, só que não. Então, aqui a gente consegue observar, pensa que eu peguei esse vermezinho aqui, ó, que a gente já tem uma região de forma boca e o ânus, tá? E aí eu fiz um corte também nesse indivíduo. Aqui, a gente já tem, que na verdade é tudo pintadinho de preto. Aqui a gente já tem uma cavidade, tá? Diferente do que acontecia lá. Nos plateumintos isso aqui era tudo preenchido. E neles a gente já tem essa cavidade, essa pseudocavidade, né? Que é o pseudoceloma. Então, ó, a gente tem aqui o cordão nervoso, 2 cordões, né? A gente tem nessa região de cima e aqui embaixo. A gente tem aqui uma presença de cutícula. A cutícula ela é importante porque o que vai acontecer? Ela ajuda na proteção desses indivíduos, tá? Da estrutura dele. Então, a epiderme está aqui, mas além da epiderme, a gente tem a presença de cutícula. Aqui, esse espaço, essa cavidade que a gente chama de pseudoceloma, prestem atenção, ela está revestindo essa parte aqui, então ela está em contato com a epiderme. Tudo que tiver por aqui está em contato com essa estrutura, mas não existe uma separação do intestino. Então, tudo que está aqui dentro dessa cavidade do celoma, ele vai estar em contato com a parte intestinal, né, com o tubo intestinal ali, ok? Se a gente olhar essa estrutura aqui, né, a parte da boca, como se a gente pegasse esse indivíduo, cortasse assim e analisasse essa parte aqui da boca. A gente tem esses indivíduos, eles são característicos por possuírem lábios, tá? No caso, o gânglio nervoso desses indivíduos aqui, ele é circular. E aqui, a forma de excreção desse grupo, os tubos, os renetes, né, que a gente falou, os tubos em H, olha como que funciona. Você tem um canal aqui, outro canal aqui, e eles se cruzam aqui para que aconteça as excretas, tá? Então, esse pseudoceloma, a gente tem aqui a cavidade, mas o intestino ainda tem contato com todas as estruturas que estão aqui no meio. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os moluscos, tá? Então, os moluscos é um filo aí formado por indivíduos de corpo mole, né, como o polvo, lula, as lesmas, os caracóis, as ostras, que eles podem ou não apresentar conchas, tá? Então, eles vão viver em ambiente aquático ou em ambientes terrestres e úmidos. Esses indivíduos também são triblásticos e celomados, então eles já apresentam totalmente, né, a cavidade interna deles revestida pela mesoderme, tá? Então, a parte intestinal ali não tem contato com o restante dos outros órgãos diretamente, tá? Não ficam separados. Possuem simetria bilateral e cefalização, então aí a gente já tem essa formação ali, a separação da cabeça. Possuem corpos divididos em cabeça, pé e massa visceral. Então, aqui na imagem a gente tem, na parte de cima, os cefalópodes, o representado ali pelo polvo, os bivalves, representado ali por mexilhões, né, e ostras, e a gente tem os caramujos representados, né, ali são os gastrópodes, tá, que são os caracóis e as lesmas. Então, como que funciona? Esse organismo ele já é, né, evolutivamente falando, mais complexo. Então, a gente tem que se atentar a isso, que sempre esses filos, conforme eles foram surgindo, você tem essa complexidade aumentando, tá? Então, se a gente for comparar lá as esponjas com esses indivíduos, eles são muito mais complexos, né? Então, vocês percebam que conforme a gente vai pulando de filo, a gente tem um pouco mais, né, dessa complexidade aí. Então, no próximo slide, a gente pode ver o sistema digestório deles já apresenta boca, estômago, intestino e ânus. Com exceção dos bivalves, todos apresentam uma
uma estrutura chamada de rádula, tá? É como se fosse, é uma boca como se ela tivesse microdentinhos ali que servem para raspar. Então, eles vão raspar o alimento. Por exemplo, você tem ali uma lesma numa folhinha de alface, por exemplo. Ela vai raspando com essa rádula e aí ela vai conseguindo capturar o alimento, tá? Então, tirando os bivalves aí, todos os indivíduos terão essa estrutura aí, né, na região da boca, a rádula, tá? A respiração vai depender se esse indivíduo ele é aquático ou se esse indivíduo é terrestre, tá? Então aí a gente pode ter respiração branquial ou respiração pulmonar, tá? A excreção, como que é feita? Ocorre por metanefrídeos, tá? Então, a excreção desses indivíduos já é um pouquinho mais complexa, tá? O sistema nervoso também ganglionar, então já não tem mais aquela questão difusa, né, que a gente via lá nos quinidários. Então, a gente tem ali um aglomerado dessas células nervosas e que dali saem o filos, né, o filamento ali nervoso que vai conduzir todas as suas funções ali do sistema nervoso, tá? Então, a gente já apresenta isso. Quando a gente fala, então, no próximo slide, a gente tem aí a reprodução. Esses grupos, né, se a gente, dentro dos moluscos, eles são muito diversos. Então, se a gente aborda aqui o geral, tá? Então, eles podem ser monóicos ou dioicos, né, apresentar os dois sexos ou sexos separados. A fecundação, ela é externa em mexilhões e interna na maioria dos caracóis, polvos e lulas, tá? Então, nos mexilhões, ela acontece fora dos órgãos aí. O desenvolvimento é direto ou indireto. Então, em alguns casos, tem a questão do surgimento ali de uma larva livre e natante e depois vai formando esse indivíduo, né? Ou também pode acontecer de forma direta, vai depender aí do grupo que a gente está falando e entra nas especificações aí que vocês vão ver mais profundamente com seus professores. E a gente pode falar agora um pouquinho sobre os anelídeos, tá? Então, vamos falar desse filo aí que compreende também os vermes, tá? Só que agora eles já são mais complexos, então, evolutivamente falando, a gente já tem aí uma complexidade aumentando de novo, tá? Esses vermes, eles são vermes com corpo segmentado, tá? Então, eles formam anéis, justamente por isso, anelídeos. Exemplo que a gente tem clássico, as minhocas, tá? As sanguessugas também são. E a gente tem os vermes marinhos chamados de poliquetos, tá? Vivem em ambientes aquáticos ou terrestres úmidos, são triblásticos, celomados, então também já apresentam essa cavidade totalmente formada aí, né, onde esses órgãos estão. Simetria bilateral e metameria, então eles possuem um corpo todo segmentado, tá? A gente vai ver essa segmentação aí. No próximo slide a gente tem algumas imagens aqui, então a minhoca, né, os oligoquetos, isso tem a ver com a questão da quantidade de cerdas. Esses são animais que apresentam algumas cerdas, tá? E aí a gente verifica o oligoqueto que tem poucas, tá? Esses hirudíneos, eles não possuem cerdas, enquanto os poliquetas apresentam muitos, tá? Então, esses vermes marinhos, gente, eles têm muitas cerdas realmente, tá? Então, a gente vê, parece até uma árvorezinha ali de tantas cerdas que esses indivíduos têm, tá? Então, eles também possuem um esqueleto hidrostático. O que é esse esqueleto hidrostático? É justamente essa cutícula que está ali por fora da epiderme, e essa cutícula, né, como o organismo deles ali está cheio de água dentro, essa água faz uma pressão e a cutícula contém ali também. Então, a gente fala, né, eles não têm um esqueleto formado, por isso que a gente fala que é um esqueleto hidrostático, porque ele vai auxiliar ali na locomoção também desses indivíduos, tá? Então,
a gente pode ver aí no slide, corpo coberto por cutícula, tá? Também camada protetora. Respiração cutânea. A excreção, ela é realizada pelos metanefrídeos. Tem já um sistema digestório completo, como o grupo anterior também, tá? Então, possui boca e ânus. E sistema circulatório fechado, tá? A reprodução nesses indivíduos. Na maioria dos poliquetos, a gente tem ali animais dioicos, apresentando os dois sexos, tá? Com fecundação externa e o desenvolvimento indireto. Então, existe uma fase larval nos poliquetos. A gente tem as sanguessugas ali, são hermafroditas com desenvolvimento direto. E as minhocas também são hermafroditas com fecundação cruzada, tá? Então, a gente vai ver no esqueminha aqui. Então, a gente tem aqui, ó, a gente consegue observar, então, aqui região de boca, região de ânus, tá? Esse anel aqui tem a ver com a parte da reprodução. Então, a gente tem essa estrutura aqui da epiderme, que vai ter uma cutícula em volta, igual a gente viu lá nos nemateumintos. E a gente percebe que existe o quê? Esse celoma, ele está revestindo, ó, aqui dentro a gente tem um intestino, em azul. Percebe que esse intestino, ele não tem contato com nenhuma outra parte, só com o mesoderma. Então, essa cavidade aqui, ó, ela não tem contato com o intestino. O que acontece com isso? O intestino ali absorvendo os nutrientes, vai acontecer o quê? Ele não vai conseguir distribuir isso de forma aleatória, tá? Então, aqui a gente tem o que a gente chama de sistema circulatório fechado. Então, todo os fluidos ali, o sangue, ele vai circular dentro de vasos, tá? De capilares. E aí, a gente consegue representar isso, se a gente pegar aqui, imagina, aqui a gente tem, né, os segmentos. Pegar aqui canetinha vermelha, que vamos imaginar que a gente tem aqui a boca, e aí a gente tem aqui, ó, esses indivíduos aqui, gente, esse sistema circulatório fechado, então o sangue está circulando aqui por dentro, tá? Essa parte mais espessa é o coração dos anelídeos, tá? O coração da minhoca. Ah, mas a minhoca tem quantos corações? Quantos corações a minhoca tem, professora? Boa pergunta, agora fiquei curiosa. Ficou curiosa? Vamos lá. Gente, imagina uma minhoca sofrendo de amor, porque a bichinha tem, ó, 5 pares de coração, tá? Claro que o coração desse grupo, ele não é complexo como o nosso. Então, na verdade, o que você tem só é um espessamento desses vasos aqui. Então, eles são mais grossinhos, tá? E aí, conforme eles contraem, esse sangue vai circulando aí, tá? Esse grupo aqui, ele tem a respiração cutânea, mas é uma respiração cutânea. Ah, mas se a gente for pensar os outros grupos anteriores, por exemplo, até os quinidários, eles também, como que se diz? Também tinham respiração por difusão. Aqui a gente tem uma respiração cutânea especializada, tá? Então, a troca, essa epiderme aqui, ela é especializada nessa troca aí, então a gente tem entrando oxigênio e saindo gás carbônico. Essa troca aqui ela vai acontecer, mas essa região aqui da epiderme é totalmente vascularizada, tá? Justamente porque essa troca acontece, mas essas substâncias aqui vão circular por dentro desses vasos sanguíneos, tá? Então, gente, quantos corações
que tem uma minhoca. 5 pares. 5 pares, né? Então, 10 corações. Imagina, gente, 10 corações. Então, esses indivíduos, né, eles são, como a gente falou, segmentados, tá? Então, esse esquema que eu mostrei ali, cada segmento vai ter essa mesma característica, tá? Então, a gente percebe aí. E por a gente ter o sistema nervoso, né, ter aí um gânglio central, esses indivíduos, eles vão ali ter toda a sua conexão, como a gente já viu antes. Né? Então, você tem uma região de concentração das células nervosas e esse cordão passando aí, ok? Então, acho que... o importante a gente falar das minhocas, né? É a questão ecológica. Então, são seres extremamente, né, são animais extremamente importantes aí, com uma grande importância ecológica. Por quê? Eles contribuem muito, muito mesmo aí para a aeração do solo, né? Então, eles são conhecidos aí por fazer várias redes, vários caminhos aí na terra. E também fertilidade, né? Porque esses indivíduos, além deles escavarem vários túneis aí, eles vão conseguir, eles se alimentam, né, dos restinhos ali de seres vivos, de matéria orgânica. Ficando sem voz já, desculpa. Então, eles se alimentam ali da matéria orgânica presente no solo, tá? Então, eles não comem terra, gente. É que o que acontece, eles vão se alimentar da matéria orgânica que está no solo, tá? E ali você tem restos de animais, restos de alimento, tá? Então, esses indivíduos são muito importantes nos processos de compostagem também. Então, a gente vê vários processos de compostagem com esses indivíduos fazendo todo esse processo, né? Acelerando esse processo, tá? Mas eles não são decompositores, mas eles contribuem muito para esse processo aí. Tá? E as fezes que eles soltam é rica em nutrientes. Então, é o famoso humus, né? Que a gente utiliza aí em plantações, que a gente utiliza para cuidar dos nossos jardins, enfim. E agora a gente vai falar do grupo mais diverso de todos, tá? Que apresenta aí a maior quantidade de espécies entre os animais. E a gente vai falar dos artrópodes, tá? Então, no próximo slide, vamos observar aí em relação aos artrópodes e as outras espécies. Então, 75% das espécies que a gente conhece são de artrópodes, tá? Artrópodes justamente por quê? Porque eles possuem apêndices articulados, tá? Então, as patas articuladas. Quando a gente fala, né, que é um grupo com uma grande diversidade, a maior biodiversidade, esses grupos conseguem isso porque eles têm uma grande flexibilidade adaptativa, né? Então, o que vai acontecer? Qualquer lugar que a gente for, a gente encontra insetos, a gente encontra artrópodes, tá? Então, na terra, no mar, no rio, qualquer lugar a gente consegue encontrar esses organismos, tá? Até quando a gente não quer, né? Os mosquitinhos por todos os cantos, né, professora? Dormir, na hora de dormir, né? Um pernilonguinho aqui. Esses indivíduos, então, eles têm esse corpo segmentado, né? E esse corpo articulado aí. Então, a gente pode ver no próximo slide que a gente tem aí como exemplo, né? Ó, apresentam algumas vezes antenas que vai executar diversas funções sensoriais, tá? Apresenta o aparelho bucal, que vão capturar ali o alimento, e as pernas que realizam a locomoção. Então, esses indivíduos têm articulações aí. Quando a gente fala na biologia desses organismos, eles são muito diversos. Então, assim, se a gente fosse se aprofundar em cada um dos grupos, a gente pode ter, sei lá, 2 aulas de 40 minutos para a gente falar de cada um desses grupos, tá? Então, a gente vai falar no geral. No próximo slide, a gente tem aí essa divisão. Então, os artrópodes compreendem os insetos, os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodes, que são piolho de cobra, e os quilópodes, que são as lacraias,
tá? Então, quando a gente fala em artrópodes, esses indivíduos também eles apresentam o que a gente chama de tagmas, tá? Que é a fusão de alguns dos segmentos, porque a gente também tem uma segmentação no nosso corpo, né? Então, se a gente pensar, a gente tem cabeça, né? Tem o tronco, o tórax, tem o abdômen, então a gente tem essas divisões também. Nesses organismos, o que acontece é que em alguns grupos a gente tem a fusão. Então, por exemplo, a cabeça se funde com o tórax, então forma o cefalotórax, né? Então, a gente tem essa fusão que a gente chama de tagma, a gente apresenta, observa aí nesses grupos, ok? Então, voltando para essa imagem que a gente tem aí, quando a gente fala nesses grupos, uma curiosidade a gente pode falar em relação à quantidade de os pares de pernas, né? Então, os crustáceos vão ter cerca de 5 pares de pernas, os aracnídeos 4 pares, insetos 3 pares, e esses diplópodes, né? O pelo de cobra ali, tem 2 pares por segmentos, tá? E os quilópodes, 1 par por segmento. Então, esses indivíduos têm várias características, né? A gente percebe ali essa questão da união, né, da fusão do segmento nos aracnídeos. Então, a gente vai ter ali o cefalotórax, né? A gente não consegue ver a divisão em 3 partes. Se a gente olhar o inseto ali, a gente olhar a abelha, a gente vai ver que a gente consegue observar 3 partes, tá? Ali a cabeça, consegue ver o tórax e consegue ver o abdômen, tá? Então, a gente tem uma diversidade muito grande nesse grupo e a gente não vai entrar em detalhes de cada um deles, tá? Mas aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Esses organismos, né, os artrópodes, eles possuem o que a gente chama de exoesqueleto, que é um esqueleto externo, tá? Formado por quitina, então é um esqueleto rígido, mas externo. Ele vai conferir ali proteção e também contra, né, predadores e também contra desidratação, tá? Então, proteção e desidratação também. E aí, fica uma pergunta para vocês, que eu vou dar 2 minutinhos para vocês responderem no chat, tá? Como os artrópodes fazem para crescer se eles têm esse esqueleto externo rígido, né? Então, eles têm como se fosse uma armadura. Então, eles crescem então ali dentro daquela armadura. Imagina você comprou uma armadura aí de fantasia e aí, de repente, você engorda um pouquinho, você não cabe mais naquela armadura, você fica preso ali. O que acontece? Então, como que esses indivíduos, né, como que esse grupo de animal faz para crescer tendo esse esqueleto rígido externo? Então, 2 minutinhos para vocês e a gente já se fala. Bastante interação, Dani, e aqui é unânime. Eles falam trocando a pele, outros falam trocando o exoesqueleto, trocando a capa. A maioria, então, acertou, né? Sendo pele ou esqueleto, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, realmente acontece a troca, né, para esse período de crescimento. Então, a gente vai ver na próxima imagem aqui que quem apresenta exoesqueleto, a curva de crescimento é diferente. Nesse gráfico, a gente tem ali um gráfico do tamanho em relação ao tempo. Se vocês verem na linha pontilhada, outros invertebrados,
eles crescem, né? Vão tendo um crescimento contínuo e de repente chega no seu tamanho ideal, ok. Nesse caso dos artrópodes, tem esse crescimento aí, né? Parece uma escadinha. Então, ele tem um crescimento bem rápido, tem a formação desse exoesqueleto rígido, e aí ele para de crescer nesse momento, né? Quando ele vai crescer de novo, o que acontece com esse organismo? Forma, né? Ele sai ali daquele exoesqueleto, se libera e tem o seu crescimento. Então, a gente percebe pelo gráfico que essa parte ali, né, que o tamanho ele não é alterado conforme o tempo, é justamente nesse período aí, né, da equidise, que é quando a gente tem essa troca de esqueleto, tá? Então, vai formando esse esqueleto, conforme esse esqueleto vai ficando cada vez mais rígido, esses indivíduos, né, vão perdendo aí a capacidade de crescer. Então, se ele vai aumentar de tamanho, ele precisa se soltar. E aí, na foto, a gente tem duas imagens. É bem comum a gente ver a cigarra, né, e a gente encontrar essa muda, essa equidise aí, em árvores, enfim. Então, esses indivíduos, eles fazem isso para aumentar o seu tamanho. Então, são organismos aí celomados, triblásticos, com simetria bilateral. Tá? O sistema nervoso desses indivíduos aí é bem desenvolvido. Dependendo da respiração, vai ser branquial ou traqueal, dependendo do ambiente. Então, como eu falei, são organismos, né, grupos muito diferentes. E aí a gente teria que entrar especificamente aí em cada um deles para entender melhor cada um desses grupos diversos, tá? Então, quando a gente fala nesse sistema nervoso ganglionar bem desenvolvido, esses indivíduos apresentam cérebros, eles apresentam olhos que formam imagens, tá? Então, tem órgãos sensoriais aí com quimiorreceptores, com receptores de luminosidade também. Então, é bem complexo e bem evoluído comparado com os anteriores, tá? Então, bem importante a gente lembrar dessa questão evolutiva. Em relação à reprodução, a maioria são dioicos com fecundação interna, tá? Nos insetos é comum ocorrer partenogênese. A partenogênese ela é o processo onde você não precisa ocorrer a fecundação para que aqueles indivíduos nasçam, tá? O desenvolvimento pode ser direto ou indireto, dependendo do grupo. Então, por exemplo, quando a gente vê a borboleta, em algum momento ela foi, né, ali a pupa, volta no casulo, e aí a gente tem todo esse processo de metamorfose que a gente chama, né? Então, o indivíduo ali que era larva se torna um indivíduo adulto. A gente tem isso presente em alguns insetos, tá? Quando a gente fala em partenogênese, tem uma curiosidade que escorpiões se reproduzem dessa forma. O escorpião amarelo, que ele é bem... tem grande população na região Nordeste, esses indivíduos, eles se reproduzem por partenogênese. Então, eles conseguem ter muitos indivíduos aí se reproduzindo, né, uma grande quantidade. Então, por isso que em alguns locais você tem até a infestação desses grupos, tá? Falar um pouquinho aqui dos equinodermos. Os equinodermos são animais marinhos de vida livre, como a estrela do mar e o ouriço do mar, tá? Esse filo aqui ele é exclusivo marinho. Possuem espinhos ao redor do corpo e endoesqueleto calcáreo. São indivíduos celomados, triblásticos e com simetria radial, como a gente viu, né? Pentarradial nesse caso aí. Possuem tubo digestório completo, né? A reprodução desses indivíduos aí a maioria dioica com fecundação externa e possuem grande capacidade de regeneração, tá? Nesse grupo. Importante a gente falar do sistema ambulacrário aí nesses grupos aí, ok? Aqui ficou uma sugestão de atividade para vocês, que tem no caderno do aluno, na página 49 e 50, para vocês preencherem essa tabelinha aí, compartilha para a gente ver também aí com a hashtag no CMSP. E a gente se vê na próxima aula. Queria agradecer aqui a presença da professora Simone. Obrigada. E boa noite a todos. Obrigada, boa noite. Até a próxima.